E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí o pós-jogo do Verdão, galera. Troca de passes aqui para vocês, falando aí da vitória do Verdão 3-2 contra aí o Sport Cristal. Primeiro jogo aí da fase de grupo, o Palmeiras começa com o pé direito, galera. Vitória aí importante fora de casa. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa eu trazer aqui também um pouco sobre a vitória do Palmeiras. Esse é um jogo de muitas alternativas, um jogo divertido de se assistir, né? Tecnicamente não foi espetacular, mas é divertido de se ver pelo que se tornou o jogo lá no Peru. Acho até que o Palmeiras melhorou em relação ao jogo contra o Botafogo, hoje apresentou um pouco mais, poderia ter vencido com mais tranquilidade. Não sei se vocês concordam, meu Suri Alex, enquanto a gente está vendo os melhores momentos. O Palmeiras toma o primeiro gol do Sporting Cristal no melhor momento dele no jogo, né? No momento em que ele estava criando algumas oportunidades, poderia ter ampliado o placar e acaba sofrendo o gol do Sporting Cristal. E o jogo se tornou mais tenso no final do que se desenhava ao longo das partidas. O Cristal teve um aproveitamento bastante alto nas vezes que foi ao ataque, né? A gente ontem discutia se o Abel iria com o Rios e Evangelista como os únicos volantes. Na verdade, ele não entrou com o Rios, entrou com o Martínez, mais o Evangelista. E se a gente for ver, eu acho que o Evangelista é melhor essa função de saída, né? Só com mais só saída. distribuir, até porque ele tem esses movimentos muito bons ali. E com o Fux praticamente como um lateral defensor, que fazia um terceiro homem da defesa na hora que o Palmeiras atacava. O Estevão abria campo de um lado, o Piquerez do outro. O Vitor Roque pelo centro, Estevão abria campo de um lado, Felipe Anderson, Facundo Torres. E a chegada, às vezes, do Evangelista por trás do Vitor Roque. O que eu acho é que o Palmeiras fez os primeiros minutos do Palmeiras, primeira meia hora de jogo, mais volume, mas tecnicamente ainda muito ruim. Bem abaixo em termos de produção ofensiva, difícil. O Palmeiras foi melhorar depois do gol, né? Isso. Depois do gol, o gol sai muito do volume do Palmeiras, porque você ganha uma disputa na área, aí depois ganha o rebote, o Estevão faz o primeiro gol. E aí, de fato, no início do segundo tempo, o Palmeiras teve escapadas que podiam permitir a ele ter uma tranquilidade no jogo, resolver o cenário, e ele acabou tomando o gol de empate. Aliás, algumas vezes no jogo, o Palmeiras cedeu muito espaço na frente da área, né? Um jogo aberto. E o jogo foi ficando aberto, é um jogo meio de menos meio e um jogo mais de área a área. Um chute de uma felicidade enorme dois também. Golaços, né? Os dois deles. Mas foi um time corajoso, cara, de levar esse perigo pro Palmeiras. Só que, assim, o primeiro tempo... Há um tempo, aliás, assim, desculpa, Alex, há um tempo eu não vi um time peruano, não estou dizendo que é um timaço que o Palmeiras enfrentou, competiu melhor, mas né? É um dos times que melhor competiu nos últimos tempos da Libertadores do Sport Cristal. Aí o pênalti, né? Bem pênalti, né? É pênalti. Aliás, outro ponto, né? O pênalti Tolo, foi mas cometido, é um pênalti, é uma tolice. Pênalti cometido em cima do Flávio Lopes. Tenho que dizer aqui que o Flávio Lopes tem entrado nos jogos e feito mais do que o Vitor Roque quando inicia, né? Pelo menos, na minha opinião, talvez ainda pela forma de jogar do time, né? Pode ser. Mas o Flávio tem sido mais útil do que o Vitor Roque. Ele está com dificuldade. Quem? Está com dificuldade. Tá com dificuldade. Você ter o domínio, você dar um drible ou de costa ou de frente. Hoje ele teve algumas possibilidades, a bola escapa. Parece que é como se fosse uma falta de confiança, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, acaba dificultando para toda a equipe. Só que até para perder gol, né, Alex? Como o Flaco perdeu no clássico contra o Corinthians, no jogo contra o Botafogo, em que ele sai na frente do John e o John acaba fazendo. Mas ele conseguiu fazer um movimento para receber um bom passe e sair na cara do John, né? E o Vitor Roque nem para perder gols ele está perdendo, né? As chances não estão sequer aparecendo para ele poder finalizar, né? Agora, assim, tem uma questão do Palmeiras que é evidente que a gente não vai poder, toda vez que o Palmeiras entrar em campo e não corresponder, a gente passar todo o Campeonato Brasileiro com a mesma argumentação. Mas eu acho que no momento ainda é uma coisa importante de falar. O Palmeiras está vivendo uma coisa nesse momento da temporada, e nessa temporada, especialmente nesse momento, mas nessa temporada, algo que com o Abel talvez não tenha vivido ainda, que é entrar em campo nos jogos com tantos jogadores, com tão poucas partidas pelo Palmeiras. É verdade. Né? Se você vai olhar, o time de hoje, por exemplo, Bruno Fux, Michael, Martínez, Evangelista, Facundo Torres, Vitor Roque, são 6 jogadores que ou chegaram
para começar essa temporada ou com essa temporada em andamento. E são jogadores que participam dessa fase de construção. Quase você precisa de afinidade, né? Sim, é uma equipe que está sendo... O Palmeiras passa por um processo de reformulação. O Palmeiras, durante toda essa era Abel, ele foi reformulando o seu elenco, mas quase que uma espinha, né? A gente quase não percebeu. Né? Agora não. Agora é um Palmeiras muito diferente em formação. Mas eu acho que aí que vem o detalhe. Se for ver, o jogo do Palmeiras, igual você falou, foi melhor do que o jogo contra o Botafogo. Melhor. A maneira de funcionar essa engrenagem, ela melhorou. Pode ver que até o mapa de calor, ele coloca algo do lado esquerdo que a gente só via do direito. E quem trouxe isso foi o Evangelista ali. Né? Que antes o jogo ficava concentrado mais nesse sentido. Então, ele passando, ele tem uma leitura de jogo que vai fazer essa coisa com o lateral, com o atacante, que às vezes ele estava lá na frente, vinha o Facundo aqui pegar a bola, traz algo diferente. Aí, isso que Richard Rios no banco, hein, cara? Pois é. Né? Mas só que mesmo o Felipe Anderson por dentro, eu acho que por dentro ele ganhando confiança, ele também vai se tornar uma opção. Só que ali, para jogar desse jeito, que ele pode jogar até com 3. Né, colocar Richard Rios, Evangelista aqui e seguir com esse volante, seja o Aníbal ou o outro, o Martínez. Só que daí tem o Veiga. Né? Como que eu vou colocar ou não vou? Mas você ter Richard Rios com aquela saúde, Evangelista, com a característica deles de ajudar a marcar e conseguir usar aquele lado de ataque do campo, o Palmeiras pode ser que ele comece a se encontrar por aí. Tem opções, né? Tem opções. Agora, me chamou a atenção o Richard Rios no banco. Imagino que tenha sido pela questão deve física, ser para rodar, para porque, rotação. Gente, a gente está entrando numa... 3 dias, né? Jogo a cada 3 dias até o Mundial, só que para o Palmeiras não para. Vai até o Mundial para jogar o Mundial e voltar para competir no Campeonato Brasileiro até 21 de dezembro. Então, repetição de 11, acho que a gente não vai ver talvez nenhuma vez. Daqui a pouco, esse próximo jogo, ele tira um Evangelista, coloca o Richard Rios com mais um meia, né? Pode ser por aí. Esse número, por exemplo, que eu citei de 6 jogadores que estão muito recentes do elenco, tem também a ver com algumas opções, né? De não começar com o Rios, não estava o Veiga, enfim. Agora, mas é um time que se modificou. E uma das coisas que, para mim, isso mais se manifesta a gente se acostumou muito assim a ver o Palmeiras em jogos como hoje. Na hora que ele toma a dianteira do placar, isso não vai escapar. Sólido ele vai ser. Mas, às vezes, os jogos estão sempre ameaçando escapar mesmo, né? Porque ainda não é a solidez habitual de Palmeiras que a gente sabe. Ainda que hoje, né, se a gente for pegar os lances, os gols saem em 2 chutes com liberdade, né? Felizes, com liberdade. Mas, assim, o Sporting Cristal pouco criou dentro da área do Palmeiras, né? Teve pouca presença ali. Normal, então, assim, os gols hoje, especialmente, saíram em 2 chutes espetaculares, né? Um golaço de canhota que o cara acertou um pombo, né? Para não ter ciúme, foi um com a direita e outro com a canhota. Parecido até com o chute do Coutinho, só que um pouco mais forte. E esse de canhota. E o outro, uma batida de pé direito também muito boa, sem chance pro Everton. Então, dentro da área, o Palmeiras não sofreu tanto. Não permitiu tanto à frente do Everton. À frente da área, isso sim. Vamos ouvir então Abel Ferreira. Deixa eu só passar, vamos colocar de novo os números do jogo aqui, só para a gente passar com um pouco mais de calma. Posse de bola, olha só, o Palmeiras ficou mais com ela, né? 59% a 41%. Poucos passes trocados, né? Vejam vocês, para o futebol de hoje, um time que tem quase 60% de posse de bola, ter trocado só 380 passes, é um número baixo. Se você pensar que 15% deles foram errados, significa que o Palmeiras errou desses 38, 57, tendo acertado 323. Pois é. Total de passes, 275 do Sport Cristal, 380 do Palmeiras. Passes certos, 68%. É um número muito baixo do Sport Cristal. O do Palmeiras melhor, 85%. É um índice baixíssimo. Baixíssimo. Finalizações, 13 do Cristal, 18 do Palmeiras. Várias bolas longas, né? Muita bola longa, Finalizações no gol, alto número, né, de finalizações no gol, 7-8. Palmeiras finalizando mais. Isso diz sobre o jogo também aberto, mais franco, de transição, e às vezes o erro ele vai porque você é mais objetivo, né? Não fica ali. Divertido de ver, né? Na outra página, para a gente continuar falando sobre os números, 2-1 em impedimentos, 7-6 em escanteios. Sumiu aqui do nosso... vamos passar para a segunda página. Você está ligado, né? Aí, agora sim, ó. Desarmes 8-4, faltas 15-10, cartões amarelos 3-2. E o mapa de calor, né? O Palmeiras mais distribuído hoje, né? Pelos lados, né? Fortemente pelos 2 lados do campo. Uma parte azul ali bem vazia ali no meio do campo, né?
Enfim, vitória importante para o Palmeiras na largada da Libertadores. E o técnico Abel Ferreira falou em entrevista coletiva, a gente traz um trecho para vocês. Olha, o futebol é isto. Se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi. E é por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar, há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual. Ganhámos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. Nossa equipa queremos todos jogar no pé parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano. E nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores. O treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até ao fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos, os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área, e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa és que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe, praticamente não dava para pressionar. E são muito fortes e muito bons naquilo que fazem. A única coisa que eu quero que vocês entendam, há muito que fazer dentro do clube. O treinador tem muito trabalho. O treinador não tem outra coisa a não ser pensar, juntamente com o departamento médico, em recuperar os nossos jogadores, não só fisicamente, porque é preciso recuperar os jogadores que estão lesionados. O que eu mais sonho, o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter 2 jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. Eu ando a meter o Facundo à esquerda quando ele tem que jogar à direita. Eu ando a meter o Filipe a 10 quando temos 2 10 lesionados. O meu sonho é ter os 2 prontos, Facundo e Estevão no lado direito para lutar para um lugar. Filipe e Paulinho no lado esquerdo a lutar para um lugar. Lopes, Tales e Roque a lutar para um lugar. Os meus médios, o Emiliano, infelizmente o Aníbal que não está connosco, 5, 2 8, o nosso Lucas e o nosso Rios, E depois do lado, já falei nos 10, o nosso Maurício e o nosso Veiga. Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje, a minha função é essa, como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem a ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Mas que com trabalho, com dedicação, analisar os jogos, corrigir, ver este tipo de jogos, aumentar a nossa agressividade e depois outra coisa, ter tempo para recuperar. Ter tempo. Aquilo que aconteceu no jogo em casa contra o Botafogo foi muitas decisões mal tomadas. Isso tem muito a ver com o cansaço físico, mas mais que tudo mental. E outra coisa também para vos dizer, porque se fosse eu a dizer isso, não ia ficar muito bem se eu dissesse isso. Mas vocês ouviram o que é que o Raniel disse no final do jogo de Corinthians, não viram? Neste último jogo puseram contra o Palmeiras, nós temos que fazer como é contra o Palmeiras. Ouçam bem o que é que ele disse, ouçam bem o que ele disse, o que é jogar contra o Palmeiras. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse, e ele ousou: temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar.
É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras, e ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal. Mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender, que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Se for preciso dar porrada para não deixar jogar, nós vamos dar porrada. Não foi eu que disse, foi o Raniel que disse. E nós temos de estar preparados para isso, está bem? Tá aí, Abel Ferreira, bem ao estilo Abel, dando sua entrevista, né, falando sobre os adversários, né, o comportamento que ele entende que os adversários têm contra o Palmeiras. Mas não acho que seja só contra o Palmeiras, né, contra outros times do futebol brasileiro, especialmente os adversários com menos condição financeira, né, na América do Sul, costumam tentar, na base da vontade e tal, conseguir resultados contra as equipes brasileiras. É isso. Em geral, eu não gosto do discurso de contra nós fazem isso ou se defendem mais. Esse é o status que algumas equipes adquirem por ganhar muito. O único ponto, o ponto que eu coincido com ele, e acho que a gente precisa, todo mundo está falando sempre que acontecer, não é sempre que o Corinthians fizer, ou que o Santos fizer, ou o Flamengo, a gente reprovar alguns expedientes usados no futebol brasileiro para se ganhar jogo. O que aconteceu na final do Campeonato Paulista não é aceitável, a gente não pode compactuar com isso em momento algum. Aquilo foi um espetáculo absolutamente lamentável. Aqui, em algum dos jogos dos brasileiros aí, foram dados 6 minutos de acréscimo. E não houve jogo. E não houve nada de jogo durante esses 6 minutos. Foi no jogo do Botafogo. Foi qual? Do Botafogo. Botafogo e Universidade do Chile. Exato. Não houve jogo nos acréscimos do jogo do Botafogo ontem. Durante 6 minutos a bola ficou parada. Né? Então é algo que a arbitragem também precisa tomar um pouco de conta do jogo. Um dado importante sobre Abel, né? Ele chega a mais uma marca especial dentro do Palmeiras. São 50 jogos comandando o Palmeiras na Libertadores. Né? E desses 50 jogos são 32 vitórias. Né? O Palmeiras chega a uma marca, né, espetacular aí com o seu treinador, o treinador mais vencedor da história do clube. Não à toa faz o melhor e maior treinador da história do Palmeiras até hoje. Bom, e hoje... E qual é a única certeza quando tem brasileiro jogando fora de casa na Libertadores? Qual? Ato de racismo. Ato de racismo. O Palmeiras divulgou uma nota há pouco. Divulgou? O que diz a nota? Desgastante que semana após semana tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol. A reincidência deste crime cometido nesta quinta-feira por um torcedor do Sporting Cristal que imitou um macaco em direção a palmeirenses no estádio. E aí segue a nota dizendo que mostra que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os atos racistas e pede que o Sporting Cristal, as autoridades do Peru, de Segurança Pública e a Conmebol tomem providências. E o Palmeiras vai seguir no compromisso de lutar contra a discriminação. E há que se dizer... Aconteceu no jogo do São Paulo ontem. Até tirando informação sobre a questão da briga do Edinaldo para com isso. Não sei se acho que foi o Pedro Moreno que falou que ele tinha votado contra, de repente, pela informação que ele tinha. O presidente não votou contra a punição sobre o racismo. O presidente ele não quer que só aumente a questão financeira para poder multar os clubes, ele acha que é pouco, isso não traz resultado. Então, a punição esportiva. Ele quer um tipo de punição esportiva, até porque a punição legal de cada país, ele não tem como a CBF ter influência, né? Mas não somente financeira, porque senão os clubes, o cara faz algo lá, o clube paga e ninguém paga por nada, vamos dizer. Fácil, muito fácil. Aliás, teve o caso no Brasil do jogo de futebol feminino, Inter e Sport, uma posição que era, a gente falou aqui da CBF, mas uma punição, a posição inclusive do Inter, que era muito importante, porque em tese a agressão partiu de uma atleta de base do Inter. O Inter foi rápido também e muito contundente. Ele afastou a jogadora, rescindiu o contrato. De posse das imagens que estavam disponíveis, foi possível identificar e ele puniu. É importante que a gente seja muito... porque o racismo está aqui no Brasil preventivamente, o Inter foi punido com a perda de 3 mandos de campo. E decidiu que não iria recorrer. Exatamente. Olha, hoje também o Abel Ferreira foi perguntado sobre seleção brasileira. Mais cedo no Seleção Sport TV, o Rizek trouxe a informação de que o Abel estava
ou estaria numa lista de possíveis treinadores da seleção brasileira, junto com outros 3 nomes, né? Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e José Mourinho. E o Abel foi perguntado sobre isso. Veja o que ele respondeu. Abel, parabéns pela vitória. Eu queria te fazer 2 perguntas, Abel, por favor. Você fez bastante mudanças na escalação para esse jogo, colocou 3 zagueiros. Queria que você falasse o que você pensou quando fez essa escolha de mudança de nomes e de esquema, se você teve o que você esperava. E uma segunda pergunta, Abel, hoje mais cedo o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Olha, em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES. E a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Aí, curto e grosso, aliás, como têm sido os treinadores que foram perguntados até agora. O Ancelotti foi mais ou menos na mesma linha, a preocupação dele é o Real Madrid, tem contato com o Real Madrid, vai cumprir o contrato e tudo mais. O Abel disse que não fala sobre SES, né? Se acontecer, quando vier, se acontecer uma proposta, aí talvez ele se manifeste ou decida, né? Se sai, se fica, se vai dirigir a seleção ou não, enfim. Mas a informação do Rizek é de que o nome do Abel é um dos nomes em pauta. Eu acredito que se chegar, lógico que depende de coisa, ele tem interesse de ir. Eu também acho. Né? Eu também sinto que ele tem de bastante Palmeiras, interesse. Tudo que conquistou, né? Mas eu acho que nesse momento todas as informações que a gente tem indicam o Jorge Jesus na dianteira dessa corrida. Complicou um pouco foi também a exigência do Al Hilal de que ele dirija o time no Mundial de Clubes, né? O Al Hilal disse que não vai permitir a rescisão contratual, a não ser que o Jorge Jesus ou a CBF, alguém, pague pela rescisão contratual, para que o Jorge Jesus, assim, rompa o seu contrato de maneira unilateral. Mas então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar aqui até no final do vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí dessa estreia do Verdão na Libertadores 2025, galera. Beleza? Fica com Deus e até mais.